Ele é diretor da 4Games e ele vem nos falar sobre essas novas profissões no mundo. A gente que fala tanto de desemprego, a tecnologia está abrindo campo. Tá mesmo. Essas profissões, o Brasil já consome uma quantidade absurda, né? A gente está falando do youtuber, do desenvolvedor de games, do e-atleta, que é o atleta eletrônico, né? Que é um atleta de jogos digitais. Então são essas profissões que o Brasil já consome uma quantidade surreal, mas ainda está engateando para produzir. Eu gostei do e-atleta. Estamos com o Bruno Barros, que vai explicar tudo para vocês. Ei, Vera Barroso, boa tarde aos nossos convidados. Uma boa tarde muito especial para você que está aí do outro lado da telinha. Chegou a hora, participa do Sem Censura. Pode ser nas redes sociais, pode também ser por WhatsApp. O número é 021 99903 5329. É facinho, Vera. Maravilha. A gente acha esse nosso aplicativo, o WhatsApp, que não é um aplicativo, enfim, deu uma aumentada nos telefonemas, porque é muito fácil o WhatsApp. Então, explica para mim, essa ideia de um aplicativo em que você pode saber o que está acontecendo, você não é o único aplicativo, mas vocês foram dos pioneiros, não foram? Sim, o Fogo Cruzado foi o primeiro que surgiu a partir de uma ideia da fundadora, Cecília, que é jornalista, Cecília Oliveira, porque ela estava fazendo uma matéria e queria falar sobre violência armada na região metropolitana e não conseguia achar dados para subsidiar essa matéria. Então, ela começou a mapear por conta própria e foi daí que surgiu a ideia do aplicativo. E o aplicativo funciona como? Então, como é que funciona? A gente recebe informações pelo aplicativo, que qualquer usuário pode entrar e informar a gente faz mapeamento nas redes sociais. Agora, é importante dizer, as pessoas sempre perguntam pra gente, os números de tiroteio estão subindo, não é porque vocês estão mais famosos? Sim e não. A gente está mais famoso, a gente vê um maior engajamento de usuários, mas a gente sempre mapeou também nas redes sociais. Então, existe esse controle desde que a plataforma surgiu há quase 2 anos atrás. Então, toda vez que um usuário conta pra gente que está acontecendo algum tiroteio, a gente tem o cuidado de checar se essa informação é verídica. Como é que vocês checam? Via redes sociais, porque hoje um morador da região metropolitana do Rio de Janeiro, ele conta muito no Twitter o que está acontecendo. Tanto porque ele precisa alertar as pessoas da rede dele, quanto como uma forma de desabafo. Então, a gente sempre mapeou, desde o início, em 2016, uma quantidade muito grande de gente falando sobre violência armada. Quer dizer, não precisa nem mandar vídeos, basta mandar notícia que vocês estão acolhendo. A gente não pega, assim, a gente está sempre mapeando. Se uma pessoa só estiver falando, a gente provavelmente não vai dar. Só que a gente consegue perceber que várias pessoas falam ao mesmo tempo. E aí a gente vai vendo que isso é verdade. E ao longo dos anos, a gente já trabalhou com várias instituições de pesquisa, várias instituições acadêmicas que mostram que o nosso dado tem qualidade, cruzando com indicadores oficiais de violência armada. A gente não sabe, quer dizer, tudo que é negócio de internet, a gente não sabe quem é que está atrás do ícone. Pode ser uma pessoa, 50 milhões de pessoas. Quem é que está quando eu acesso o aplicativo? Qualquer tecnologia acesso ao aplicativo, ou só pode ser Android? Não, qualquer uma. A gente tem tanto para Android... É só entrar na loja e baixar. Isso. Aí, muito bem, eu vou lá no ícone e clico. Quantas pessoas estão ali olhando para mim? Atrás do nosso aplicativo? Nossa equipe é bem pequena, nós somos 6 pessoas. Tem sempre alguém online. Geralmente vai ser só uma pessoa que está online. 24 horas por dia? 24 horas por dia. Caramba, 6 pessoas dá 4 horas de trabalho sem parar. A gente trabalha muito. Mas é porque é importante, porque a gente acredita que o que a gente está fazendo pode, de fato, ter um impacto para melhorar a vida no Rio de Janeiro. E só no Rio, eu ia perguntar isso, é só no Rio de Janeiro ou tem outras cidades? É só na região metropolitana do Rio de Janeiro. Era só na região metropolitana do Rio de Janeiro. Há quase 3 meses a gente lançou também para a região metropolitana do Recife, que a gente vê uma diferença muito grande. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito mais tiroteio do que tem lá no Recife. E muito mais casos de tiroteios e disparos de arma de fogo sem vítimas letais. Lá no Recife, não. Geralmente, quando escuta um tiro, ele tem uma vítima. Uau. Não é tiroteio. É disparo de arma de fogo e geralmente com vítima letal. A proporção é bem maior. Isso significa o quê? Significa, é difícil dizer, mas lá
me parece que a violência armada é mais concentrada para os homicídios. Aqui no Rio de Janeiro, nem sempre esses fatos vão estar relacionados com a intenção de cometer um homicídio. Aqui, a violência armada, ela permeia outras dinâmicas criminais que não apenas a intenção de assassinar alguém. É como se a cada saída da polícia pode haver um tiroteio, pode ninguém cair morto e aí então vocês mapeiam. No Recife, não. É como se você estivesse identificando cada assassinato, é isso? É mais raro. Lá no Recife, geralmente, os tiros que a gente mapeia são relacionados a assassinatos. É inteiramente diferente, então. Aqui no Rio é mais banalizado. Vamos lá. Esse menino que morreu numa situação muito complicada, porque a circunstância da morte dele foi uma operação de surpresa em horário não convencional. Tinha claramente uma intenção de vingança por causa daquele inspetor que tinha sido morto, então o que justifica toda uma espécie de não profissionalismo da ação que acabou com o menino morto. Esse menino que mora na Maré, ele teria que acessar o aplicativo Fogo Cruzado antes de sair de casa sempre? Olha, as pessoas que moram nessas áreas, elas fazem isso? A gente conhece muitas pessoas, a gente tem muitos parceiros que moram em áreas onde a gente mapeia muito tiroteio e eles dizem que usam recorrentemente, sim, o nosso aplicativo para se informar antes e depois de sair de casa. É muito triste que isso precise acontecer, né? O sonho da gente no laboratório é que ele deixe de ser necessário, mas, assim, a gente precisa dizer uma coisa que é muito importante. O ideal é que ele não tenha que usar. O ideal é que a gente tenha cada vez menos ações desse tipo, que gerem tiroteios e que coloquem tantas vidas em risco. Não, tudo bem, mas esse aplicativo ele existe porque ele tem uma necessidade. Ele é fruto de uma necessidade. Sim. Ele não é fruto de uma invenção de vocês, sim, porque é bacaninha. Muita gente usa, sim. Muita gente em áreas, por exemplo, na Praça Seca, que é um dos bairros que a gente mais registrou tiroteios esse ano, na Cidade de Deus, na própria Maré, muita gente usa esse aplicativo principalmente antes de chegar em casa. Porque se eles já estão em casa, eles escutam. Ouvem o que está Exatamente, mas principalmente no caminho para algum lugar, é quando as pessoas mais usam para se informar. Você consegue quantificar os acessos que vocês têm? Na plataforma não, porque hoje em dia a gente tem um sistema de alerta. Então você registra no aplicativo que você quer receber alertas e o aplicativo manda para o seu celular se estiver acontecendo algum tiroteio a 3 quilômetros de distância de você. Ou se você quiser receber todos os tiroteios, você também pode receber. Tá, você tem, de quem liga para vocês têm, de quem acessa o aplicativo vocês têm. Não, a gente tem a quantidade de downloads, mas a quantidade de pessoas que estão entrando, a gente não tem esse registro ainda. E como é que eu participo denunciando o que está acontecendo no tiroteio? Você entra no aplicativo, tem um botão que chama Colabore. Você vai entrar lá e você precisa estar cadastrado no nosso sistema. Você vai fazer o cadastro e aí você vai colocar a hora, o local do fato, se você tem conhecimento, se tem vítimas civis ou policiais mortos ou feridos, se existe alguma operação policial acontecendo, cadastrou, foi para o sistema. Aí ele entra por trás do nosso sistema. A gente checa para ver se aquela informação é verídica. Uma vez ela sendo verídica, a gente libera e ela entra no mapa e as pessoas recebem a informação no aplicativo. Eu estava vendo a respeito de dados da violência, que 10 anos atrás, mas na verdade parece que o melhor momento em termos de índice de violência foi 2011, parece, que é onde o número de homicídios estava mais baixo e aí começou a subir novamente. Sim. De 2006, com a política dos UPPs, baixou. A partir de 2008 começa a baixar. 2008 começa a baixar, não é isso? Sim. Até 2011 e agora está começando. Está subindo de novo. E pode ficar muito pior do que antes, assim, isso é sinal de que a situação é pior do que antes, é isso? Olha, o que a gente aprendeu aqui no Rio de Janeiro é que sempre dá para piorar. Pode ficar muito pior, sim. O que a gente tem visto esse ano é uma piora nos números. Agora, por exemplo, a gente viu uma recente melhora nos números oficiais que o ISP divulga dos homicídios, porém, com um aumento muito expressivo dos homicídios decorrentes de intervenção policial. De confrontos, ou seja,
está havendo mais confronto entre polícia e sabe-se lá quem. E a gente precisa chamar atenção a uma coisa que é muito importante aqui no Rio de Janeiro, porque às vezes os dados do estado inteiro não estão subindo de forma tão assintosa, mas na Baixada Fluminense eles têm subido muito e subido há muito tempo. Existe uma desigualdade nessa distribuição dos homicídios no Rio de Janeiro que a gente precisa prestar atenção, porque a Baixada vem sofrendo muito já há algum tempo com isso. Vocês cobrem a Baixada? Sim. Toda a região metropolitana está incluído Duque de Caxias? Também, vai sim. até lá, então? Isso. São 21 municípios. Na região metropolitana é a capital, a Baixada e o leste, né, que é a Grande Niterói. Você, como socióloga, Isabel, o que você acha que está acontecendo em termos da violência do Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas é difícil para nós todos que moramos aqui. A gente não sabe o que pensar, entendeu? E a gente quer entender também. Olha, o Rio de Janeiro, há muitas décadas, investe numa linha muito homogênea de resposta à violência urbana, que é mais repressão. Mais repressão, sempre mais repressão. E há 3 décadas o que a gente tem são momentos de pico de violência, uma certa estabilização, outro pico de violência, uma certa estabilização, outro pico de violência. Você considera a UPP, o sistema das UPPs, absolutamente integrado aí dentro desse raciocínio dos 30 anos? Não. Ele foi um breve momento. Existem, nesses 30 anos, breves momentos de experiências que aparentemente menos repressivas. A UPP, no início, parecia caminhar nessa direção. Falava-se, por exemplo, do fim da guerra às drogas, que é a orientação da política nesses 30 anos. Mas isso foi muito no início. Já em 2013, com o caso Amarildo, já ficava muito claro que não era uma política de tanta prevenção assim, que era uma política muito voltada para a ostensividade policial em territórios determinados. Em 2011, a gente já via isso, por exemplo, com o degringolar da UPP Falete Fogueteiro Coroa. Então, a UPP foi um ensaio muito no início, um ensaio que foi canibalizado pelas práticas antigas já muito rápido, e a gente mantém isso. Hoje, a intervenção federal no Rio de Janeiro, ela é uma medida de mais repressão, mais ostensividade policial. Só que o que a gente vê é que mais repressão, mais ostensividade policial não ajuda a reverter esses números. A gente precisa de políticas de prevenção. E a gente tem que falar de políticas de segurança pública de prevenção, porque prevenção é tanto evitar que as pessoas se engajem em crimes, mas é também pensar em inteligência para diminuir a circulação de armas de fogo. A gente precisa rapidamente, urgentemente, diminuir a circulação de armas de fogo no estado do Rio de Janeiro. E também pensar em apoio a esses policiais, porque eles vivem sob um estresse muito grande e é óbvio que quando você coloca uma pessoa no limite, a probabilidade dela atuar de uma forma que ela não deveria é muito grande. É isso mesmo. Bom, vamos fazer um intervalo, a gente volta já.
Então, Bruno, o que temos? Olha aí, a Lúcia Regina disse que o aplicativo Fogo Cruzado é muito útil porque podemos evitar a zona de risco. Ela, apesar de não morar em zona de risco, adora o aplicativo e fala que é uma utilidade pública para todos. Sônia Faria diz que é um prazer enorme rever Antônio Adolfo, que está muito bem, excelente música, que o Brasil inteiro adora. E aí tem uma pergunta do Jorge Fagundes, valeu Jorge pela mensagem, ele é de Santíssimo aqui no Rio. Ele quer saber qual é a diferença desse aplicativo do Fogo Cruzado para o OTT, que é onde tem tiroteio. São dois aplicativos que têm a mesma intenção de mapear e de dar alertas, né? Eu acho que a diferença maior são questões metodológicas. Eu acho que o OTT hoje em dia sistematiza as informações, mas não estava claro que desde o início eles tinham esse interesse em sistematizar e disponibilizar um banco de dados amplo. A cobertura deles, se eu não me engano, é todo o estado do Rio de Janeiro e não focada na região metropolitana. E até onde eu sei, eles trabalham com uma metodologia diferente de grupos de WhatsApp que avisam eles. Tá. É diferente desse mapeamento nas redes sociais em tempo integral, que foi a forma como a gente encontrou para garantir uma homogeneidade nos dados. Tá aí, tá explicado. Foi a pergunta que eu fiz aqui em off. Exatamente. O Antônio Adolfo fez essa pergunta aqui nos bastidores. Aí ela treinou a resposta. Estava tudo combinado. Eu combinei, eu passei para ele antes. Muito bom. Vamos conversar com a doutora Patrícia Palubo, que é dermatologista, sobre o vitiligo. Eu nem sabia que existia o Dia Nacional do Vitiligo. E, Patrícia, você é especializada em vitiligo, você só trabalha com isso? Eu só trabalho com vitiligo, há alguns anos já, especificamente com vitiligo. Eu atendo em algumas regiões do Brasil, atendo Brasília, Florianópolis, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Foi um pouco a tua vida que te levou para isso ou você tinha alguma razão especial para se dedicar ao vitiligo especialmente? Não houve nenhuma razão específica. Me apaixonei pela causa. Sou totalmente apaixonada, na verdade. Então vamos lá. O que é o vitiligo? Então, o vitiligo é uma desordem de pigmentação da pele em que há uma destruição das células de pigmentação. Então, a célula de pigmentação da pele é destruída e aí surgem manchas brancas na pele e mucosas. Pode também acometer pelos e cabelos. As causas não são totalmente definidas, sendo que as principais teorias são autoimune e neural. Tá. A teoria autoimune explica a maior parte dos casos, que é um vitiligo mais bilateral, simétrico. Esses casos são explicados pela teoria autoimune. Tá. Não tem nada familiar, nem genético, nem nada? Existe genética, existe uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença, sim. E tem vários tipos? Existem vários tipos. O vitiligo pode ser mais localizado. As manchas podem ficar só em uma determinada região do corpo. O principal tipo de vitiligo localizado é o vitiligo segmentar. Então, as manchas têm um acometimento unilateral em faixa. É um vitiligo muito mais estável. Então, as manchas não tendem a aumentar ao longo da vida. Então, nós consideramos esse tipo de vitiligo curável, inclusive, por ser um vitiligo mais estável. Diferente do vitiligo que tem essa característica mais bilateral, mais simétrica, que é um vitiligo que ao longo da vida pode recidivar. Nós podemos ter uma melhora bastante significativa, os tratamentos hoje são muito bons e nós podemos ter uma melhora significativa, mas ao longo da vida as manchas podem retornar e está bastante relacionado ao estresse. O estresse é o principal gatilho para o desencadeamento do vitiligo e para as fases de piora. Frequentemente as doenças dermatológicas estão ligadas a estresse ou é impressão minha? Muitas doenças estão relacionadas ao estresse. Tem umas coisas assim, né? Dermatite. Muito relacionadas ao estresse. E são doenças que são perturbadoras da pessoa, ou seja, aquilo não são doenças graves, não doem, não impedem você de nada, mas perturbam muito por razões estéticas em geral? Exatamente, especialmente o vitiligo, que não causa coceira na pele, descamação, é unicamente o acometimento da pigmentação. Então, não causa nenhum impacto na saúde do portador de vitiligo. Não há nenhum impacto na saúde. O impacto maior é na autoestima. Realmente, assim, é um impacto Com maior. que idade você descobre que você tem vitiligo? Qualquer faixa etária pode ser acometida. Nós temos alguns casos que são minoria ao nascimento
e o nosso paciente apresentou com idade mais avançada foi aos 88 anos. Ai, meu Deus! Eu tenho uma dúvida. O vitiligo, uma pergunta ignorante que eu não sei, mas o vitiligo, o portador, ele necessariamente tem que ter a pele negra ou pessoas com pele branca também têm vitiligo? Qualquer cor de pele, qualquer etnia, não tem predileção racial, nenhuma predileção racial. Mas olha só, as pessoas que são muito branquinhas, por exemplo, olha só o... Vitor. O nosso convidado, e, por exemplo, ele é muito mais branco do que eu. Então, o vitiligo nele é moleza, porque vai ficar branco. Não, exatamente. As pessoas de pele mais clara tendem... Sofrem menos. A sofrer menos. Tem um menor impacto, né, na fisionomia, assim, da pessoa. E qual é a cura? Qual é o tratamento? Qual é o remédio? Então, existem diversos tratamentos. Nós utilizamos muitos medicamentos bastante simples e não precisa ser nada sofisticado. O que nós mais utilizamos são medicamentos de baixo custo, realmente. O corticoide tópico é muito utilizado. Imunomoduladores também é uma classe de medicamentos, são cremes que são aplicados na pele. O sol, apesar da crendice popular de que quem tem vitiligo deve evitar o sol é um excelente tratamento, desde que seja feito de forma adequada. Então, não pode ser uma exposição muito intensa por um período muito longo, mas é um excelente tratamento, acelera muito. Qual é a ideia do tratamento? É fazer a melanina voltar... Porque é falta de melanina, é isso? É a destruição do melanócito, que é a célula de pigmentação que produz a melanina, que é o pigmento. Então, o tratamento ele vai depender muito da fase evolutiva do vitiligo. Quando o paciente apresenta um vitiligo em evolução, ou seja, quando as manchas estão aumentando muito, nós precisamos estabilizar esse vitiligo para que as manchas não continuem a crescer. E nós vamos pensar também na repigmentação. Então, estabilidade e repigmentação. E a repigmentação ela é atingida muito com o sol, com os medicamentos tópicos, a injeção de medicamentos que nós fazemos nas manchas mesmo, e a cirurgia de transplante de melanócitos, que é indicada para casos de manchas que não apresentam capacidade de melhora com tratamento clínico. Então, é a última etapa, digamos assim, quer dizer, em alguns casos a primeira, mas sempre que há possibilidade de melhora com tratamento clínico, que são os tratamentos mais convencionais, né, cremes, sol, fototerapia, enfim, é o tratamento clínico preconizado. Mas quando não há mais chances de melhora de uma determinada mancha, aí entra o transplante de melanócitos. Eu vou dizer uma coisa absurdamente estúpida, mas foi a primeira coisa. Já que é uma falta de melanoma, do funcionamento da célula, então por que não acabar com todas as células que produzem melanina e fica tudo branco? Então, esse tratamento é considerado um tratamento para os casos de vitiligo bastante extensos. É considerado uma alternativa para casos de vitiligo que nós chamamos de universal. Isso, então. Existe. Então, o vitiligo ele pode ter... Há um boato de que o Michael Jackson fez isso. Exatamente, exatamente. O vitiligo universal, que é o vitiligo que o Michael Jackson tinha, é um vitiligo mais agressivo. Então, são vários graus de agressividade. Tem pessoas que vão ter poucas manchas, que é o que ocorre na maioria dos casos, e há pessoas que vão apresentar uma despigmentação bem mais intensa, que é a grande minoria, na verdade. Tá. E para esses casos, sim, aí sobram poucas áreas de pigmentação. Mas para esses casos, sim, porque a substância, ela não é uma substância tão simples, é bastante irritante da pele. E tem mais uma questão bastante pessoal. Mudar de cor é complexo. Eu tenho alguns pacientes, assim, que apesar de um vitiligo, assim, muito agressivo e muito extenso, eles tendem a apresentar uma resistência a mudar de cor, porque isso muda, né? A cor é uma parte da tua identidade, assim. Então, algumas pessoas preferem continuar a insistir num tratamento, mesmo que seja um tratamento... As pessoas que nós chamamos de albinas, elas sofrem de vitiligo? O albino é diferente. No vitiligo ocorre uma destruição das células de pigmentação. O albino tem como se fosse um defeito do melanócito, ele não produz a melanina. Então, ele tem o melanócito, mas com uma certa deficiência, que não consegue produzir a Então, ele sim tem uma sensibilidade à luz exagerada e ele sim não pode tomar sol?
ele apresenta uma sensibilidade, assim como no vitiligo nós também temos uma sensibilidade. A pele do vitiligo é uma pele, por não ter a pigmentação, ela é uma pele mais sensível. O tratamento é o sol, mas assim, numa dose baixa, não uma exposição prolongada. Só para ver se funciona, né? Só para provocar um pouco. O sol, ele atinge a pele e produz uma imunossupressão. Então, aquele ataque autoimune que está ocorrendo, ele vai ser suprimido pelo sol. O sol vai ter esse efeito e vai estimular também as células de pigmentação que não foram destruídas a multiplicar e a produzir mais melanina. Então, o sol vai atuar em todo o processo, mas é um sol que tem que ser tomado com orientação médica por um tempo determinado. Os horários devem ser também os horários indicados, assim, como tratamento realmente. Patrícia, quais são os lugares que mais são acometidos pelo vitiligo? O vitiligo pode acometer qualquer área do corpo, é muito comum face, mãos, área de cotovelos, joelhos são as áreas mais afetadas, mas pode acometer qualquer área, inclusive genitália, mucosa, couro cabeludo, qualquer área. E não dói? Não dói. E não ataca nada? Nada. Nem no último estágio, nem a pessoa tendo isso desde os 10 até os 80, ela não vai sofrer nada? Não. A única doença que nós vemos uma associação maior com o vitiligo é realmente doença de tireoide. Não é que o vitiligo vai ocasionar a doença de tireoide, nem que a doença de tireoide vai ocasionar o vitiligo, mas ocorre uma associação maior. É mais comum ter doença de tireoide, alguém que tem vitiligo, do que quem não tem. Tem algum remédio revolucionário chegando, não? Existem alguns medicamentos que estão em estudo, até uma medicação que é o imunossupressor, que há 2 anos surgiu essa medicação meio que acidentalmente. Era um paciente que tinha artrite reumatoide e aí usou uma medicação imunossupressora. E aí essa medicação melhorou as manchas de vitiligo do paciente, que também tinha vitiligo. E aí os estudos começaram, mas não tem sido assim muito promissor. Mas aí surgiram outras linhas que estão em estudos. Então, assim, meio que por acaso tem essa linha em estudo. Muito bem, eu não quero saber, mas quantos pacientes você tem? Muitas. São mais de 10 mil pacientes. Nossa, mãe, então acomete muita gente. Muita gente, em torno de 1 a 2% da população, dependendo do estudo. Ai, é bastante. Gente. É bastante. A gente não vê tanto, porque muita gente tem pouco vitiligo e tem muita gente de pele clara também. Então, não é tão perceptível. É verdade. Maravilha, obrigado, Patrícia. Antônio Adolfo, vamos falar um pouquinho do Tibério Gaspar, que motivou esse magnífico songbook. Songbook é uma ideia genial. Foi o Almir Shediac que teve a ideia de fazer songbooks? Como é que surgiu essa história? O songbook sempre existiu, na verdade, desde que existem canções, né, as songs, né, sempre existiu. Mas o Almir fez com que o songbook no Brasil fosse uma coisa que ganhou, né, mais assim, um vulto maior, né, ele fez todo um trabalho muito, muito bem feito. Por exemplo, Tom Jobim é uma pessoa que reclamava que as músicas dele eram mal escritas. Ele encontrava as partituras deles todas com erros e tudo. E ele mesmo, o próprio Tom Jobim, falou comigo uma vez: poxa, que com esse modelo novo aí que ele está fazendo, que era uma coisa toda que os compositores checavam aquelas notas para ver se estava tudo certinho, as letras. Então ficou tudo muito, muito bem feito. E aí ficou um sucesso. Ele fez do Caetano Veloso, fez do Tom Jobim, né? Fez 3 volumes, fez Noel Rosa, fez vários. Ele também acoplava um disco, um CD também. Que era um trabalho. Pois é, aqui infelizmente aqui não tem, né? Não, agora os songbooks estão só as partituras e tem uma história, assim, tem um texto, inclusive, feito pelo Lula Moura, que é meu parceiro nesse trabalho de produção desse songbook. E a gente fala sobre desde que a gente nasceu, né? Cada um separadamente, quando a gente se encontrou em 67, apresentados pela Beth Carvalho, e aí os festivais estavam pintando nessa época com toda a força. E então vem toda a nossa história, que tem fotos bem interessantes aí nessa. Eu hoje estava lendo a seu respeito e eu descobri uma coisa. Foi você, com o 3D, a tua formação inicial de banda, que acompanhou Nara Leão no Pobre Menina Rica? Não, eu fiz o Pobre Menina Rica no segundo elenco. Era o Carlos Lira, a Vera Gertel, tinha o Ari Toledo. Caramba, eu vi!
Você viu? No Teatro de Bolso da Praça General Osório. Eu era pianista com fraque, usava um fraque. Que legal, que legal. Eu era a parte rica, assim. Muito legal. E tinha também o Mendigo Poeta. Isso. Tinha Eu não me lembro, eu me lembro da Vera. Vários personagens, do Carlinhos, da exatamente. Vera e dos músicos. Cléia Simões também trabalhava, Noriel Vilela, desculpe. E era um lindo show. Foi a minha estreia profissional, inclusive o Carlos Lira que batizou o trio de 3D. Que a gente tocava na peça, naquele musical, que era demais, nas músicas lindíssimas do Carlinhos com o Vinícius. Uma coisa. E aí, quando acabava o show, às 10h30, 11 horas da noite, eu ia direto com o trio, né, para o Beco das Garrafas, tocar com a Leni Andrade, tinha um show dessa época. Então foi uma estreia, acho que... muito auspiciosa. Muito. Mas aí, dessa mesma época, então logo depois eu você conheceu o Tibério. Era uma turma que frequentava Paulinho Tapajós, frequentava Arthur Verocai, Edmundo Souto, depois Marcos Vale veio também conviver com esse pessoal. Milton Nascimento também chegou a participar de alguns shows daquele grupo Música Nossa, que a gente fez, que eram uns shows que tinham do pessoal que ficou aqui órfão, né? Enquanto a Bossa Nova foi toda para o exterior, Estados Unidos, a gente criou esse Música Nossa. A música de vocês dois mais conhecida é essa Marina, gravada pelo Wilson Simonal. Foi gravada por mais de 200 pessoas. Não, mas a do Wilson... primeiro estouro foi não, até Stevie Wonder. Stevie Wonder, Sérgio Mendes, sim, todo mundo. O Wilson Simonal é uma coisa... Eu ouvi isso esse final de semana. Mas aí a gente Ivete Sangalo, recentemente, assim, gravou também. Foi? Olha só, a gente tem um VTzinho de você tocando. Que legal. Vamos passar? Que legal. Passa aí, Daniel, pra gente ver. Muito bom, né? Não? Estava curtindo ali. Muito bom, muito bom. Além disso, o que mais que você tem com... Com o Tibério, tem Teletema, que é Rumo, Estrada Turva, sou despedida por entre lenços. Vinha ter cantado muito isso em shows aqui. É lindo. Teve o BR-3, né, que foi aquele estouro daquele festival. Corre na BR-3. Teve Juliana também, que foi do Festival da Canção, que foi cantado pelo grupo que eu tinha, né, Brazuca. Aí teve várias, Glória Glorinha, várias músicas. O Simonal gravou muitas músicas da gente. Aleluia, Aleluia, gravou Porque Hoje é Domingo. Claudete Soares gravou muitas músicas da gente também. E esse pessoal, a Claudete, por exemplo, fez um depoimento lindíssimo nesse songbook também. A Evinha fez o depoimento, Tony Tornado. Então, acho que foi uma festa. A festa que a gente fez de lançamento foi um sucesso incrível. Muita gente apareceu, gente que eu não via há muito tempo, né? E reuni os amigos do saudoso Tibério, meu parceiro. Pois é, porque né? o Tibério morreu com 73 anos, o que hoje em dia é jovem, e muito inesperadamente, né? Foi um infarte, assim, fulminante. Assim. Ele estava preparando para fazer um show, passou mal, e aí ficou... E foi, né? Foi. Quer dizer, é ruim e ao mesmo tempo é bom, né? Ele ficou ainda uns 15 dias internado em CTI, mas se ele tivesse sobrevivido, ele ia ficar com sequelas. Então, acho que foi melhor. Agora, eu estava vendo, Antônio Adolfo, que vocês fizeram 53 ou 54 músicas juntos. Todas gravadas. Pois é. Todas gravadas. Isso é uma coisa raríssima, não? É raríssimo. Você tem realmente... As únicas que não foram gravadas foram músicas inacabadas. Talvez umas 4 ou 5 que a gente não chegou a terminar.
Mas a gente tinha o Brazuca, que era o conjunto que eu formei, que interpretava as nossas músicas. Olha, teve Maísa, Agostinho dos Santos, pessoal mais da antiga também, né? E agora, recentemente, Paula Toller, a Luísa Posse, todo esse pessoal tem gravado as nossas músicas. Mas vocês continuaram ao longo desses 50 anos compondo juntos? Não. Teve a fase de 67 a 70, aí teve aquela coisa do festival e confusões, e falaram que a BR-3 era veia, que não sei o quê, começaram a perseguição com a gente, assim, sabe? Eu realmente fiquei estressado com aquilo, fui embora Você foi embora do país, né? Fui estudar música, aproveitei para... Bom, mudei muito a minha cabeça nesse tempo, nesse período. O Tibério continuou aqui fazendo músicas e começou a tocar violão e cantar também nos shows. Mas aí a gente se reuniu novamente. Bom, eu sempre gravei em disco dele, ele sempre foi nos meus shows e tudo. A gente sempre teve uma relação muito amigável, até porque a gente tem uma obra em comum, que são como filhos, né? Então a gente tem que estar numa boa. Não, né? E tem uma coisa em comum a obra de vocês? Tem. Muita gente acha que... tem gente que... Olha, a gente se misturava tanto, assim, que tinha gente que chamava assim, que me chamava de Tibério Gaspar, chamava de Tibério de Antônio. Tem gente que pensava que era uma coisa só. Você que é o Antônio Adolfo Tibério Gaspar? Tinha isso também, né? Então, depois a gente se reuniu de novo em 2005 para fazer um disco encomendado por uma gravadora inglesa, a Far Out Records, né? Aí fizemos como se fosse uma réplica da Brazuca, né? Uma nova Brazuca, assim. Aí, no caso, as minhas duas filhas, que são professoras do Centro Musical. Eu sabia que você ia falar na Carol sem eu precisar falar sobre isso. Carol e Luísa. Ele é tão babão da filha que ele fala da Carol Saboia, que é assim como se fosse a melhor composição do Antônio Adolfo e a Carol Saboia. Ela e a Luísa Luísa, minha outra filha, também que canta, as duas cantam, são diretoras do Centro Musical Antônio Adolfo. Pois é. Que, aliás, o pessoal está assistindo a gente lá. Claro. Alô, Centro Musical. O pessoal está assistindo ao programa. Eu falei, eu vou aparecer lá com a Vera Barroso, Sem Censura. Isso, sim. Muito bom. Mas isso aí a gente continuou fazendo. E a última música que a gente fez foi agora em 2016. Ora. Foi uma música assim que ficou muito bonita, gravada pela Evinha. Foi no último disco que ela lançou, se eu não me engano. Porque a Evinha é que gravou o Teletema, é isso? Gravou o Teletema também. Né? A Regininha também tinha gravado o Teletema. E a Evinha gravou depois, foi no festival da Grécia e tudo. Não tem tanta história, inclusive o Songbook conta muitas dessas histórias. Também. Não, eu adorei saber também que um dos lugares que você, para recuperar as músicas, porque vocês perdem as partituras, ou nem escrevem, né? Às vezes eu escrevia assim rápido no guardanapo. Pois é. Aí você, para recuperar, você usou muito o YouTube. Gente, eu adoro essa coisa, é verdade? É verdade, porque é o seguinte, aí veio a ideia do Songbook. Eu não tenho problema para escrever música, que eu sou arranjador há muito tempo, eu escrevo as minhas músicas assim, com certa facilidade. Mas eu estava um pouco negligente nesse sentido ainda estou, de botar todas as minhas músicas escritas direitinho. É um trabalhinho, né? Mas como o Songbook tem que ser uma coisa que o próprio Almir criou, essa coisa de ser tudo muito bem feito, tudo, eu comecei a pegar as músicas, mas às vezes eu tinha dúvida se uma nota era Ré sustenido ou era Ré natural, entendeu? Aí, ou se a letra era amou ou ama, entendeu? Então, qual era a única saída para isso aí? A solução foi pesquisar pelo YouTube, que tinha todas essas músicas, tem lá. Tem sim, elas gravadas. Eu vi várias. Pois é, eu ia ouvindo lá, escrevendo certo. Realmente escrevi essas 53 músicas do zero. Por isso que eu te falei, eu ouvi várias Samarina, mas realmente a do Wilson Simonal... Samarina, inclusive, eu botei com duas versões nesse livro. Uma mais sofisticada, assim, mais moderna, que nem a gente está tocando ali naquele vídeo que passou aqui. E uma mais simples, assim, porque é uma música muito popular, então as pessoas gostam de tocar aquela coisa mais simples também, que eu acho legal também. A beleza, às vezes, está na simplicidade. Qualquer boa livraria do ramo, a gente compra. Tem. Supostamente terá. E quem não encontrar pode procurar no site da Vitale, que é a nossa editora desse livro, irmãosvitale.com.br. irmãosvitale.com.br, porque lá tem no site deles também. E tem nessas livrarias principais, o pessoal encontra.
Maravilha, Antônio Adolfo, parabéns. Lojas de música também, instrumentos musicais. Muito obrigada. Prazer enorme. Sobretudo por ter composto as músicas. Vamos fazer mais um intervalo? Então, Bruno. Tem elogio da Áurea Cavalcante. Ela disse que hoje você está elegantíssima. Jura? A Camila também gostou. Ai, que bom, valeu. Valeu, Áurea. Lula Moura mandou mensagem. Ele diz assim: Bruno, a minha história com a dupla Antônio Adolfo e Tibério Gastar começou ao ver uma entrevista deles num Sem Censura, exatamente, em 2002. Aí eles falaram sobre a canção BR3, ele escreveu uma crônica chamada Hiato na BR3 e colocou na internet. Tibério viu e enviou um e-mail. E aí tudo começou para ele. Até a honra que você convidou ele para participar do... que ele era o cara ideal, porque ele conviveu muito com o Tibério nesse final de vida do Tibério. E ele estava produzindo para o Tibério shows, essas coisas. O Tibério morreu, aquilo que eu falei, foi de repente, que ele estava fazendo shows direto, assim. Então ele conviveu muito com o Tibério e eu achei que era a pessoa perfeita para escrever. Ele tem muito do clima lá do parceiro antigo, Tibério Gaspar, quando o Tibério, naquela fase inicial, parecia muito com o Lula hoje, assim. Ah, que bonitinho. É engraçado. Então ele foi perfeito para trabalhar nesse livro. Escreveu o texto, a gente juntou os depoimentos todos. Foi um trabalho grande, bonito. Bacana. Maravilha. Então vamos lá, Vitor. É verdade mesmo que ser gamer tem futuro? Tem futuro, tem. E é uma indústria bilionária. É uma indústria bilionária que já move mais do que a indústria do cinema e da música juntas. Então, é uma indústria gigantesca e, assim, esse é justamente um problema, né? Essa visão que tem muita gente que vê, assim, como só brincadeira. E esse é o problema. O maior problema da indústria hoje, pelo menos no Brasil, que já chegou a ser o quarto maior mercado do mundo, né? Hoje não está por conta da crise, que, de novo, é engraçado também, porque talvez se focassem nessa indústria, a crise não teria desse tamanho, mas o Brasil, que já chegou a ser o quarto maior mercado, não produz tanto. E não produz justamente por causa dessa visão de que games são só uma diversão descompromissada, né? Então é uma coisa que você só brinca, só entretenimento. O que é triste, porque mesmo se fosse entretenimento, tem que pensar nisso, né? Entretenimento que move, já chegou a ser, move mais do que a indústria do cinema e da música. Eu não vejo homens de negócios e não sei o quê tão
pouco interessados em ganhar dinheiro. Acho que eles estão todos interessados. Sim. Mas é verdade que não... onde é que você aprende a tecnologia para produzir games? Ótimo. Esse é um ponto excelente, porque todo mundo olha a indústria de games, e não só a indústria de games, mas a indústria paralela, assim, profissões paralelas, né? Porque você tem YouTuber, né? O criador de conteúdo para o canal YouTube, plataforma YouTube, né? Que hoje já tem várias plataformas. Você tem streams, né? Você tem a plataforma Twitch, que é streaming, né? Que é esse conteúdo em tempo real, né? Então seria um YouTube em tempo real. Está sempre atualizando. Atualizando. Então não é só YouTuber, mas vamos chamar de YouTuber. Então você tem YouTubers, você tem e-atletas, que são os gamers, são atletas eletrônicos, eles jogam de uma forma disciplinada, com foco, eles querem jogos competitivos, ou seja, é um esporte eletrônico. Mas que tipo de jogo? É só aqueles que tem que dar raquetada ou qualquer jogo vale? Então, xadrez, não. essas coisas? Xadrez é uma ótima comparação. Geralmente, muita gente ainda acha, infelizmente, que o esporte está ligado ao físico, que não é verdade. E aí eu te pergunto, a primeira coisa que eu te pergunto é, que parte do físico? É a intensidade física? Porque se for intensidade física, tem uma outra pergunta que vem logo de cara, né? Tem alguns atletas que são mais atletas que outros, né? O atleta de golfe, por exemplo, é menos atleta que o de futebol. Isso não faz sentido. E o para-atleta, então? Então ele não é atleta? Ele joga outra coisa? Então isso não é verdade, né? A gente tem até uma decisão interessante, só para provar esse ponto, uma decisão da Suprema Corte Americana, PGA, que é aquele torneio de golfe, versus um atleta de golfe, V. Martin. Normalmente essa decisão não seria muito importante, mas ele trata justamente dessa questão, sobre que esse atleta não queria fazer o percurso andando, ele não podia. Ele não podia fazer o percurso andando, então ele tem que fazer no carrinho. Ele levantou essa questão sobre o quanto o golfe depende do físico, né? Será que não é a técnica dele, não é o esforço, é o comprometimento dele com o esporte, aquela técnica toda? Será que andar realmente é importante, o físico é importante? Voltando a essa questão. Então, o atleta, todo mundo. O atleta é qualquer pessoa que foque de forma disciplinada, né, comprometida, que nem um atleta mesmo, em um jogo eletrônico competitivo. Porque também não dá para ser um atleta do dado, né? Não dá para ser de jogo de sorte. De paciência, não daria para ser. Mas, enfim, o que ele está falando é uma coisa interessante. Xadrez é competitivo e é eletrônico. Pôquer? Pôquer também. Até porque pôquer tem sorte. E tem vários jogos. Todo jogo tem sorte. Sim, alguns têm mais que outros, mas assim, essa é... Estratégia. Sim, estratégia, pensamento estratégico. Essa linha entre o jogo que é só com sorte, ou seja, se pensar na roleta, vamos usar a roleta como exemplo. Não dá para ser um atleta de roleta. Não. Mas pôquer dá porque você não joga o jogo, você joga o outro. Né? Então isso é já considerado um esporte. Tá. Né? Então tá, isso tudo é considerado game. Isso está no universo do game. O que há... Porque é diferente, porque aqueles games que tem filme, dublagem, música, que tem uma produção cinematográfica, visual, aí eles são mais elaborados, né? Sim, então... Aí dá mais emprego. Os eSports, essa indústria toda, que move bilhões, né? Falando assim, focando nessas profissões, eu quero, assim, focando só no e-atleta, no youtuber e no desenvolvedor de games, né? São áreas diferentes, estão todos aí nesse universo. O youtuber não necessariamente está ligado ao universo de games, ele é paralelo, porque a tecnologia disso, né, do streaming e tudo, se desenvolveu por conta dos games. Muita gente não sabe, mas os telefones estão no nível que estão, né, por causa dos games. Não é como se as pessoas estivessem comprando um telefone com câmera nova e essa capacidade toda por causa de WhatsApp, né? Mandar mensagem e fazer ligação. É por causa dos jogos. A App Store move milhões, bilhões, até por causa dos jogos. Então, muita gente não sabe. Mas nesses jogos que você está falando, jogos cinematográficos, esses jogos famosos, assim, não são competitivos. Né? Muitos não são competitivos. Mas são do mesmo universo, ou movem a mesma quantidade que o esporte. Tá tudo ali na mesma indústria, sabe? Movendo os mesmos players. Então você tem narradores, você tem críticos. Muita gente não sabe, mas o esportes, o esporte eletrônico, que chama de esportes, né? Já tem uma visibilidade maior do que o esporte físico. Parece sacrilégio falar isso na época de Copa, né? Mas é bizarro porque o esporte já tem a premiação, o torneio de um jogo, porque são vários jogos, tá? E são vários jogos. E o torneio de um dos jogos, né, o Dota 2, por exemplo, a premiação estava maior do que o Super Bowl, que é aquele torneio de futebol americano. Né? Então, assim, é um universo que muita gente consome, mas não pensa por trás. A premiação está em termos de dinheiro maior do que... Não só mais visibilidade, como a premiação do Super Bowl de 2015, se eu não me engano. De onde sai esse dinheiro?
do universo dos games, da indústria dos games. Porque olha só, deixa eu te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Os games são caros também, você comprar os Não. jogos. Não, você disse tudo, ótimo. Já foi assim. Mas essa indústria evolui muito. Mas é sério, porque o pessoal pensa isso. Os games são caros, mas hoje a indústria tende a uma nova, tá mudando, né? Tanto é que formas de monetização de outras áreas, como Netflix, como outros apps, né, estão copiando dos games. Os games estão caminhando. Quando eu era mais novo, um jogo barato custava R$99. Hoje, eu nem considero, para a maioria dos games, eu não considero pagar mais de R$40. Não considero. Você vê como é que o mundo mudou. Eu achava barato. E os consoles? Os consoles são plataformas, né? Você paga, mas dura anos, né? 2, 3 anos. Tudo bem, mas isso não está migrando para algum lugar? Tipo... Sim. Então, as plataformas, hoje o universo é cross-platform. Ou seja, a plataforma, o console conecta com o computador, que conecta com o telefone, conecta com o tablet, né? E às vezes você tem um jogo que roda em tudo. Então eu tô no telefone jogando com um cara que tá jogando no Xbox. Né? Isso. Então isso é interessante. Isso é interessante. É tudo esse universo que tem a ver com esse custo. Porque o que é melhor para a indústria? Né? Você paga um jogo que é de graça, forma aquela base de usuários, aquela cultura toda, que vai muito além do jogo específico, né? E você forma a base e depois você vende, se a pessoa quiser comprar ou não, mas é de graça. Os esportes eletrônicos geralmente ficam nessa área. Gerador de renda e gerador de emprego, não é isso? E a gente não está fazendo parte, o brasileiro, que consome tanto, não está fazendo parte. Exatamente. Isso é surreal. É surreal porque são diversas frentes diferentes, né? O YouTuber não está ligado necessariamente a games, mas como eu falei, tecnologia, né? Ou seja, a tecnologia às vezes cria essa plataforma, então outras pessoas que geram conteúdo já vão postar sobre qualquer coisa, né? Arte, literalmente qualquer coisa, sério. Tem YouTuber de tudo, né? Mas está ligado a essa tecnologia. E mesmo assim o Brasil não consegue nem produzir de fato e em massa, né? Algum conteúdo nesse universo todo. Você tem atletas, você tem exemplos, mas são exemplos que eu acho que, como há muito preconceito hoje por parte de instituições do governo... Vitor, eu tenho que te interromper porque a gente tem que encerrar o tempo, mas a gente vai continuar no Facebook, tá? Obrigado, Isabel, Antônio Adolfo, Patrícia. Nós, Vitor e Bruno, a gente vai para o Facebook, não vai? Então você vem com a gente. Amanhã a gente volta às 5h30. Bruno, o programa é todo seu, pode ir lá. Olha aí, agora a gente está no programa. Eu gostei disso. Programa... Foi Antônio Adolfo? Foi Antônio... A gente pode usar, né? É chique falar agora. Não sei, programa. O programa. A Cláudia Colares, consulta, vamos de consulta? Vamos lá, Claudinha. Olha aí, a Cláudia Colares, ela pergunta se o vitiligo teria alguma relação com deficiência de vitamina D ou alguma outra vitamina. Não, nós fizemos um estudo recente com mais de 800 pacientes, verificamos os níveis de vitamina e não encontramos nenhuma deficiência. Os estudos não mostram também que o vitiligo esteja associado a qualquer deficiência de vitaminas. Tem uma outra questão aqui, eu não apurei, não sei se isso faz parte dessas coisas de... a pauta de amanhã, de fake news médica. O Rani Monteiro aqui do Rio, ele fala assim, sobre o tratamento para o vitiligo, ainda existem medicamentos produzidos em Cuba mais eficazes que ainda não temos no Brasil? Rola isso? Então, esse tratamento cubano, que é a melagenina, é um tratamento conhecido já há décadas e não é um tratamento que tem comprovação científica nenhuma de resultado. Então, não é... Recentemente, eles relançaram a melagenina com um novo formato, uma nova cara, com novas fotos, como se fosse a cura para o vitiligo. Não é eficaz. Vários pacientes já foram a Cuba, já trataram lá, compraram, trouxeram medicamento e não funciona. Não funcionou. Não. Olha aí. Soninha Faria pergunta para a doutora Patrícia Paludo se há tratamento e qual seria e cura para o melasma no rosto.
O melasma é um tratamento diferente do vitiligo, né? Porque o melasma são manchas escuras na pele, então é uma alteração totalmente diferente do vitiligo. Existem vários tratamentos, existem clareadores, existe procedimento com laser, com luz, enfim, existem vários tratamentos. O melasma é uma doença de pele que tende a retornar quando o paciente se expõe ao sol e à luz, enfim. Mas é um tratamento totalmente diferente do vitiligo. Mas a célula é a mesma. É o melanócito. É uma alteração na produção da melanina, que fica acentuada, digamos assim. Tem pergunta aqui sobre segurança. Uma pergunta, Carlos Humberto Viana, do Espírito Santo. Ele quer saber, no melhor dos mundos, ele coloca entre aspas, quanto tempo levaria para vermos a violência ser traduzidas a níveis aceitáveis no Rio de Janeiro e no Brasil? Eita! Essa não quase tem que uma utopia. Só com bola de cristal, mas... porque não tem uma política ainda que esteja dando certo, né? É isso que você falou. Uns parceiros nossos da Casa Fluminense lançaram esse final de semana a Agenda Rio Pro Inteiro 2030. Na Agenda Rio Pro Inteiro 2030, eles falam sobre um conjunto de políticas de segurança e colocam como meta para 2030 a gente chegar a uma taxa de, no máximo, 10 mortes a cada 100 mil habitantes. Pô, que lindo. Então, os parceiros da Casa Fluminense acreditam que em 2030 dá para chegar lá. Mas tem que começar agora. Olha aí, tá na hora. O Fernando Junqueira quer saber se o aplicativo não gera uma sensação de pânico em quem usa. Essa pergunta é bem recorrente. A gente acredita que não. Existe uma diferença entre medo e pânico. Medo é uma coisa que a gente já enfrenta hoje no Rio de Janeiro, né? Saiu uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Datafolha, que falou que 92% dos cariocas têm medo de bala perdida. É muito grande essa proporção. A gente acha que pânico, o que causa pânico é falta de informação. O que a gente está fazendo é dando informação para ajudar a qualificar esse medo. A gente evita boato. Boato causa pânico. E medo sem informação causa pânico. Informação qualificada dissuade o pânico. É importante você falar isso, porque o que eles estão dando não é boato de tiroteio. Assim, olha, gente, parece que está rolando o maior tiroteio na Rocinha. Não é isso. Não. Eles checam a informação antes. Exatamente. Agora, Vera Barroso, tem muitas mensagens aqui para Antônio Adolfo. A internet te ama, lembram de coisas, histórias, músicas. É legal ver assim, esses comentários. Você gosta de ver, você acompanha? Claro, acho que é super importante. Isso é muito estimulante também, né? Porque você vê que você está vivo. E tem muitas histórias. Todo mundo tem uma história com uma música sua, conta um caso, lembra de alguém. Engraçado que a internet, essas redes sociais, você reencontra muito dessa coisa, assim, de comentários sobre fãs do passado, que tem todos os teus discos, ou que a música sua foi usada para casamento, ou então se apaixonou por uma pessoa por causa de uma música. Então, são muitas coisas. Assim. Responsabilidade. Eu gosto. Você estava falando da internet, né? No trabalho de compositor, diferentemente do gamer aqui, muda alguma coisa a internet, esse mundo que a gente vive aí? Muda em vários aspectos, não só na criação, né? Na criação você tem acesso a coisas que você jamais imaginaria em outros tempos, né? Você pode acessar várias culturas diferentes facilmente, né? E também na produção e na distribuição também, né? Fazer aquilo chegar ao público, né? Hoje, como vocês falaram, tem os streamings, né? Isso aí, você sabe que o streaming já passou o download, né? Já passou... Já ultrapassou. Bom, o disco físico, por exemplo, está já em terceiro plano, né? Infelizmente, que eu gosto até dos LPs, vinil, né? O vinil, né? Mas os próprios CDs já está sendo esquecido. Você vê que os carros hoje em dia, muitos deles nem fazem mais com CD player, né? É tudo CD. É tudo já direto para Spotify, para esses sites de streaming, né? E o download acabou que, quer dizer, ainda está firme o download. Tem o iTunes, né? Que talvez por causa do iTunes, né? Do Amazon também. Spotify não é download, é mais streaming. Streaming, né? Tá. Mas eu estou falando que o download ainda resiste graças ao iTunes e ao Amazon, por exemplo. Ah, sim. Agora o streaming, o Spotify é uma loucura, é 90% do streaming, né?
Então, acho que a internet ajuda sim. Acho que a gente tem que jogar com os instrumentos que aparecem. Na minha época que eu comecei a gravar, gravava-se direto, a orquestra, todo mundo no estúdio, era uma coisa assim que não tinha edição. Hoje em dia você grava, por exemplo, por isso que eu falei que ajuda, essa tecnologia toda ajuda muito na produção também. Você grava um disco hoje, você pode assim corrigir afinações, você pode emendar um take bom com um take que não era muito bom, você fazer uma jogada ali, tudo, você vê aquelas ondas assim, parece uma espinha de peixe, assim, aí o cara corta aquilo ali e aumenta o volume, tudo pelo computador, né? Trabalho de pós-produção. E você manda os arquivos, você falou pela internet aí, né? Você manda arquivos enormes, assim, por exemplo, o meu disco, o que eu fiz agora, eu masterizei em Los Angeles, sem sair daqui. Eu mandei tudo pelo WeTransfer, né, que são esses sites de você enviar arquivos pesados, né? E o cara masterizou lá, e aí mandou de lá, ele mandou aquele master para a fábrica, e assim, a fábrica manda para você. Quer dizer, tudo isso sem enfrentar um jet lag, sem pegar sem nada. Então acho que é um mundo moderno. Temos que curtir esse... Posso pegar uma carona, perguntar uma coisa, se você está curioso? Claro. Hoje tem muito de você falou assim, de fazer esse conteúdo em outro tempo, né? Será que para música também tem isso de você construir com o público? Você poder fazer uma música com o público, ter um feedback direto do que você está construindo? Tem. Usando a internet? A internet, você está falando usando a internet? Tem. Você, por exemplo, agora nós estamos falando aqui, está sendo transmitido pela internet. Eu poderia estar tocando violão aqui, por exemplo, e teria o feedback direto aqui. Né? Seria um exemplo disso. Né? Mas tem. Hoje em dia, isso aí está crescendo. É a era da interatividade. Aliás, quero falar depois com você sobre aplicativos também, né? A gente conversou isso antes do programa, né? Claro. É porque games você tem isso. Na minha escola de música, assim, eu queria fazer um aplicativo bem moderno também. A tecnologia Como é que seria um aplicativo para a escola de música do Antônio Adolfo? Quer que eu fale? Quero. Bom, eu acho que o aplicativo... Bom, a gente já tem hoje em dia, a pessoa chega ali no site, né? Ela vê o site, né? Centro Musical Antônio Adolfo. Então ela vê toda a informação sobre a escola. Bem. Aí ela tem um botãozinho que ela aperta ali, que nem ela tem também aqui no Fogo Cruzado. O aplicativo Fogo Cruzado. Nesse Fogo Cruzado, né? E a pessoa fala por WhatsApp com a escola, perguntando as informações, entendeu? Tá. E é tudo respondido na hora, assim, também por WhatsApp. Mas eu queria mais coisas, que as pessoas quisessem fazer direto a matrícula por ali, ou então que ela... nos shows da escola, a pessoa pudesse ter os programas todos ali. E aí é melhor um aplicativo, né? Um aplicativo, possa fazer toda... o aplicativo dá com a pessoa o tempo todo, né? O telefone, hoje, os jovens já nascem com essa mentalidade do século XXI, né? Pensamento bem dinâmico, que é tudo ali muito rápido, pega o aplicativo, acessa logo, sabe logo o que pode é. fazer uma aula na hora ali também. Rápido, né? Muito a pessoa rápido. pode fazer uma aula de cara na hora ali com o nosso professor do Centro Musical Antônio Adolfo. A pessoa está fazendo uma aula de violão, por exemplo, ali. Pode fazer isso também, né? Tem várias Pode coisas. até dividir a aula, né? Tipo assim, ele está fazendo a aula e aí pelo aplicativo um amigo que está não sei aonde poderia assistir a aula, você quase interagindo. Isso eu já fiz por Skype, né? Mas Skype hoje em dia já caiu um pouquinho. Caiu um pouquinho também, né? Eu adoro essa história, porque me lembra sempre quando meu filho jogava online com esses jogos. Sim. Ele jogava muito com coreano. Você se lembra dessa história que eu te contei? Mas na época era MSN ainda. Caramba. Uma vez eu tinha o MSN, meu filho não tinha. Essas confusões que filhos e mães são complicados. Eu recebi uma mensagem do Kim, era o Kim. Where is your son? Because I need him to play. Eu jogando com o Kim lá na Coreia. Nunca mais vi o Kim. Eu tenho um primo que é uma loucura dentro de casa. Esses jogos que aí ele coloca nos alto-falantes, no home theater, e aí fica um negócio, uma guerra, um tiroteio, falando, vai por baixo, olha, entra pra não sei o que. Eu adoro os jogos em comum, eu acho o máximo. Agora só tenho receio de uma coisa, com essa coisa de internet demais. Eu sinto falta, que eu estava falando aqui antes também da gente entrar no ar, do contato direto. Por exemplo, música, eu acho que você tem que ter contato direto também com os outros músicos. Você tem que tocar junto, ouvir o outro, se encontrar, porque isso faz a pessoa crescer musicalmente também muito, entendeu? Talvez, quer dizer, não estou
depreciando ou menosprezando a internet. Pelo contrário, eu estou falando muito bem de toda essa tecnologia, né? De toda essa comunicação. Mas eu acho que música tem muita coisa do contato físico. Contato, você do pessoalmente está ali, olhar. Música, então, é olhar, né? Mas isso é engraçado, porque no mundo dos jogos isso também mudou, né? No começo, assim, quando eu era mais novo, os jogos eram mais locais, né? Então, você chegava lado a lado. Então, você tinha uma experiência totalmente diferente que você tem hoje. Você falou... Interagir, né? Interagia. O amigo do seu filho, né? Coreano. Já joguei com várias pessoas, né, ao redor do mundo. Às vezes eu nem sei de onde a pessoa é. Né? Mas você tem um objetivo em comum, que tem toda uma experiência legal, mas você perde um pouco desse contato. Mas acho que hoje o mundo também está voltando com essa história do cross-platform. Ou seja, essa plataforma, o cara joga no videogame, joga no computador, mas eu também posso jogar no telefone. O que acontece? Às vezes, a maior dificuldade disso era você levar o console. Como é que eu vou jogar com meus amigos? Era sempre uma mudança, né? Tinha que pegar um carro, agora eu puxo o telefone, que nem a questão daquele jogo. Tempo atrás de Pokémon GO, né? Que foi febre no mundo todo. O Central Park em Nova York virou um evento, todo mundo... Porque o legal do jogo tem... Isso é a característica dos jogos, né? Esse objetivo que pode ser em comum, né? Tem um objetivo, todo mundo está trabalhando junto. Então você acaba reunindo, você quebra o gelo, né? Minimamente você quebra o gelo. É engraçado, né? Porque o Pokémon... E de repente parou essa febre. E aí a gente não sabe o que vão inventar. Tem umas febres, assim. Gente, o programa está ótimo, mas eu acho que eu preciso terminar. Podemos ir embora? Vamos todos juntos ou a gente deixa os telespectadores e a gente continua aqui? Brincadeira. A gente volta amanhã às 5h30. Valeu, Bruno. Valeu, verdade.